No início da Ilíada tem uma invocação às musas, né? Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o Pelida, que a muitos aqueus matou, né? Ou trouxe à morte. Esse é o início da Ilíada, uma invocação que o poeta faz às musas. Mas vou comentar isso usando esse livro aqui da Bárbara Graziosi, Homero. Ela fala que logo após a invocação, as vozes do poeta e da musa se confundem, porque o poeta, uma vez invocou as musas, ele segue falando. Então entendemos que inspirado pelas musas, né? E ela observa que no canto 2 da Ilíada também, assim que os aqueus foram testados pelo Agamenon e estavam se preparando para lutar, o poeta chama de novo, invoca de novo as musas, como se precisasse do poder delas de novo, né? Ele chama as musas porque ele quer fazer o catálogo das naus, de onde elas vieram, quais são os seus comandantes, né? Nessa segunda invocação, segundo a Graziose, o poeta diz o seguinte: musas, vocês que estavam lá, porque para o poeta esses acontecimentos foram há muito tempo, né? A Guerra de Troia era cantada, a Ilíada e a Odisseia eram cantadas por volta do ano 800 a.C., e ela se refere a acontecimentos de 1200 a.C. O poeta já era muito antiga a guerra. E ele diz: musas, vocês que estavam lá e viram, e portanto conhecem todas as naus que compunham a frota dos aqueus, peço que você cante, então, esse exército para fazer o catálogo, para que eu escute, eu que sou mortal e estou muito distante disso que aconteceu, né? Eu sou ignorante, eu só sei pelo ouvido, só sei de ouvir. A palavra kleos, a palavra grega kleos, escrita com K, ela quer dizer glória, e ela também tem uma raiz comum com a palavra, tem uma proximidade com a palavra ouvir. Então, aqueles que são glorificados são aqueles de quem se ouve falar. E o poeta pede, então, ele pede a inspiração das musas para falar. E aí tem fica marcado então na segunda invocação às musas, a diferença entre os deuses e o poeta. Os deuses, eles veem o que aconteceu, porque eles estavam presentes, eles são sempre presentes, e eles têm um conhecimento porque eles viram.
Os homens, eles são ignorantes e o que eles sabem é de ouvir, né? Eles ouvem as histórias e eles ouvem então as histórias que glorificam os heróis e que também enaltecem os deuses. Mas tem uma segunda Graziosi ainda, né? A gente está comentando aqui coisas da Ilíada, né? Para a gente aproveitar melhor a leitura, né? O que nós já lemos. Tem momentos em que o poeta ele tem ele passa a ver, né? Ele se torna alguém divinamente capaz. Ele aparece na Ilíada como alguém divinamente capaz de ver em detalhes. Tem um exemplo que uma vez invocadas as musas, o poeta consegue fazer o catálogo das naus, né? Em detalhes, como se estivesse dando um zoom. E também quando o poeta fala dos desenhos no escudo de Aquiles que o Hefesto fez, né? Lá no final do livro. As cenas feitas ali que mostram várias características da vida dos gregos: festa, guerra, julgamento, caçadas, muitas cenas em detalhes impressionantes, decorando esse escudo do Aquiles, né, que o Hefesto fez para ele. Que o poeta canta agora como se fosse capaz de ver. E aqueles que escutavam ficavam impressionados, né? Viam que aquele homem era divinamente capaz de ver. Não apenas de escutar. Ele saiu do escutar, daquele que escutou e fala o que escutou, mas aquele que passa a ver. Aí é quando o poeta ele vai além da condição de... Ele se diviniza, né? Ele se diviniza. Que é o próprio do homem é não saber das coisas grandes que acontecem no mundo mitológico, em que os grandes acontecimentos são de um passado distante, em que a origem das coisas tem uma explicação em histórias também distantes. O homem mortal não viu essas coisas, né? E ele sabe de ouvido. Os deuses não, os deuses viram. Mas há um momento no poema épico em que o poeta se diviniza, porque ele fala como se estivesse sendo capaz de ver. E se acontece isso com ele, é como se ele estivesse presente, não é? Porque só estando presente para ver. Tamanhos detalhes são apresentados as naus dos aqueus e o escudo de Aquiles, que é como se o poeta estivesse vendo. É como se o poeta tivesse a visão que os deuses têm de estarem presentes em todos os tempos.
no que aconteceu, no que acontece, no que vai acontecer. Vendo o presente, vendo isso tudo como presente e contando. São raros esses momentos, né? Isso é pra gente observar o poeta, né? Como o poeta se comporta, como ele aparece, como o poeta aparece no poema, nos poemas épicos, né? Em Homero. Tá bom? Ficamos por aqui por enquanto.